E a primeira pessoa que me chamou para um podcast foi o Petri. Pode crer? O Petri lá onde era o Flow, na Deriva, casa, lá sim. na Deriva. E, cara, quando eu fui no Petri, a minha vida mudou pra sempre, cara. E aí, cara, o que aconteceu? Em algum momento da graduação, eu desci de um busão, voltando da facul, e, cara, eu conto lá no bagulho também. A minha graduação, cara, até o 5º período da graduação, eu não lembro de nada, velho. Eu nem tinha carteirinha da faculdade, eu nem tinha carteirinha da biblioteca. Caralho, você era um monarquinho. Eu era um monarquinho, até o 5º período da graduação eu era um monarquinho. Era truco no bar, maconha, antes de ir pra aula, um fininho pra dar uma segurada. Bem fininho, fechava uns bem fininho, porque daí você podia fumar inteiro e não dava uma brisa tão forte. Assim. É. E era assim minha vida, cara. Aí no 5º período, eu desci do busão e tava indo pra casa a pé, de noite, eu estudava de noite. E, cara, era 2 quadras e uma leve inclinação. Cara, eu cheguei em casa, velho, suado. Cansado. E, não sei, cara, ali me deu um negócio assim, acho que eu já tava meio exausto do que tava acontecendo, tava me sentindo meio zoado. Eu não conseguia, Monark, pra você ter uma ideia, bicho, eu não conseguia fazer pergunta em sala de aula até esse período, porque eu tinha muita fobia social, eu não conseguia perguntar na sala de aula. Na verdade não é fobia social, porque eu ia pro bar interagir e tal. Especificamente dentro do contexto de sala de aula, eu não conseguia me desenvolver e tirar minhas dúvidas. Tinha uma paranoia, uma insegurança. Eu me achava muito burro, cara. Muito burro. Pra caralho, assim. Tinha uma crença de burrice. Por que você se achava burro? Não sei, cara. Acho que minha adolescência toda foi meio zoada, assim, nos quesitos de amizade. No ensino fundamental sofri um pouco de bullying. Estudei em escola pública, então é uma parada... Pode crer. Não, eu entendo isso, eu sofri bullying, eu sei como que... Então, assim, não sei, eu sempre fui muito inseguro, assim. Não me achava uma pessoa muito foda, assim, muito boa. E aí, o que me salvou foi a bebedeira. Então, cara, na bebedeira eu era descolado. Eu era o cara que virava a latinha de cerveja mais rápido, eu fumava, eu chegava tudo no bar, todo mundo me conhecia. Cara, pensa assim, a cabeça de um jovem adulto, com seus 20 anos, entrou na faculdade, mudou de cidade, interior do Rio Grande do Sul, que já tem uma propensão maior a usar álcool. Cara, faculdade de interior, velho, é álcool, cara. Álcool. É, exato. Aí na sala de aula eu tinha muito medo e não conseguia me desenvolver. Eu era estranho pra caralho. No bar eu era um cara legal e tal. As pessoas reforçavam. Lembra que eu falei que todo comportamento gera uma consequência? No bar reforçava meu comportamento. E aí você bebia mais. Porra, aí eu falei, aqui é meu lugar. Pode eu crer. mando nessa bosta. Pode crer. Só que chegou um momento, cara, que eu tava acompanhando pessoas na internet, eu fui criando uma rede modulatória de comportamento online. Eu segui o Paulo Musi, eu segui uma galera do esporte, alguns corredores. Eu já ia acompanhando, não fazia exercício, mas eu acompanhava os caras. Morava numa cidade de 60 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul. Nasci numa cidade de 2 mil, mas depois, minúsculo, lá na fronteira da Argentina. 2.000? Não sei nem se dá pra Hoje chamar nem de tem cidade. mais hospital lá pra nascer criança. Então, quem nasceu, quem não nasceu, Então é não vai exclusivo. crescer muito lá a É cidade. exclusivo. Ninguém mais nasce na cidade Qual que eu que é o nasci. nome da cidade? Pirapó. Pirapó. Esse é o nome de... É lá perto da Argentina, velho. Só Quer tem... se esconder, vai pra lá. Ou fumar cocaína. O Pirapó. Cara, eu fui no Vilela, ele fez a mesma piada, Caralho! cara. A mesma piada, velho. Eu fui no Vilela, ele fez a mesma piada, velho. Então porra. Então não é única, minha piada, droga. E aí na graduação, cara, eu era essa pessoa. Até o 5º período, eu era um cara que sabia das festas, eu era o cara que manjava de tudo, eu era o cara reconhecido no bar. E esse era meu contexto. E aí do nada se sentiu zoado num dia e falou, vou parar com essa rotina. Não foi do nada, eu já segui o Muzi, por exemplo, Entendi. Você já teve segui os uns fatores corredores, externos ali, isso, né? Eu já tinha umas camadinhas no meu cérebro de informação, neuroplasticidade sendo formadas, aí tinha épocas que eu ia e bebia demais, eu já ficava meio culpado. Puta, o que o Paulo Musi ia falar de mim agora? É uma transição, cara, pra essas mudanças, a galera fala, como que virou sua chave?
Teve um estopim, mas foi uma construção. A bomba foi sendo construída até que ela explodiu, mas foi uma construção. E essa construção foi via moduladores externos. Eu comecei a seguir a galera do fisiculturismo, segui o Lantuinho, segui o pessoal da Maromba, eu comecei a seguir alguns corredores. Falei, cara, legal isso, cara. Os caras falando de batata doce, o Léo Stronda, vi as piadas dele. Os caras, achei massa, velho. Os caras começaram a criar um nicho ali de musculação, começava a achar massa e saúde, falavam de não sei o que, performance e tal. E aquilo começou a ser uma sementinha que foi plantando no meu cérebro. Eu já ia pro bar e bebia e ficava meio culpado. Eu já comecei a fumar cigarro e me sentindo meio mal. Queria começar a diminuir. Então, o meu comportamento foi guiando aos pouquinhos pro outro lado. E, cara, aí chegou um dia eu falei, porra, tá foda isso, não dá mais. E aí comecei a correr. Eu tenho até uma aula no RD, onde eu ensino, ou tento ensinar, como você substituir um vício por um vício bom. Então, o vício do cigarro eu transformei em corrida. No hábito da corrida. Eu comecei a correr e fumava ao mesmo tempo. Eu comecei a correr. Ah, tá, mas não corria fumando. Não. Eu saía a correr. Voltava Cara, eu fumar. corria meio quilômetro e quase morria, velho. Morria, não tinha... Aí chegava em casa, tomava um banho e fumava um cigarro. Cara, aquilo ali já não era o cigarro já era mais nocivo pra mim. Eu fumava contrariado, porque eu não conseguia parar. Aí, com o tempo, eu comecei a aumentar a minha corrida. E eu comecei a curtir o processo de correr. Começou a ficar legal, suar, me sentir bem, a endorfina da corrida e tal. Comecei a perder um pouco de peso, a calça afrouxou. Eu comecei a sentir outros prazeres, que não só na bebida e no cigarro. E chegou um momento que o cigarro estava atrapalhando minha evolução na corrida. Eu comecei a correr 5 km, eu fumava só quinta, sexta e sábado e domingo. E o cigarro, eu percebi que eu não evoluía na corrida por conta do cigarro. Aí eu comecei a ver o cigarro como nocivo. De verdade, estava me atrapalhando. Eu estava vendo que ele estava me atrapalhando. Você queria correr mais, você queria ter... E o cigarro travava. Aham. Então eu comecei a conseguir finalmente liberar o cigarro e cada vez eu corria para substituir aquilo. Pode crer. E aí assim eu fui mudando, comecei a estudar. Eu comecei a perceber que conhecimento é poder. Quando você tem conhecimento, por exemplo, eu tô aqui hoje porque a gente não se conhecia. Sim. Você não me trouxe aqui porque você me conhecia e quer me divulgar. Trouxe por causa do seu conhecimento. Exato. Você quer ouvir eu falar, quer que eu fale pro seu público, quer que eu te ajude, Você quer que eu vai dar um ajude bom as papo pessoas. e é o meu trabalho, ter bom papo. Exato. Então todo mundo ganha e você ganha, eu ganho, todo mundo sai ganhando. É uma troca justa, uma troca honesta, mas o meu conhecimento me trouxe aqui. Verdade. E na época eu percebi, não que eu ia chegar em lugares assim, mas eu percebi que, cara, assim, todas as pessoas que eu escuto e que eu admiro sabem algo. Ou executam um comportamento legal, ou falam uma coisa massa. Sim. E aí eu comecei a perceber que conhecimento te abre portas. E eu lembro que eu fui apresentar um trabalho uma vez e eu mandei bem no trabalho. E aí eu me preparei e tal, quase desmaiei de ansiedade, mas eu consegui me desenvolver bem na apresentação de trabalho. E eu recebi em troca dos professores e de um grupo específico de pessoas da minha turma, que eram mais próximos a mim. Estamos presos aí? Caiu a... Não, ainda não. E aí eu recebi, depois que eu apresentei bem o trabalho, algo próximo ao que eu recebia no bar. Tá ligado? Entendi. Aí você trocou um estímulo por outro. Eu comecei a entender que não era só lá que eu podia ser legal, Pode que eu podia ser foda. Eu entendi que no campo do conhecimento eu também podia obter reconhecimento. E a recompensa a longo prazo do conhecimento é bem melhor do que beber e encher a cara pra caralho. Exato. E aí eu vi que eu conseguia desenvolver melhor com as minas, que as minas achavam Você tinha uns papos interessante. interessantes pra trazer Pô, pra elas. vou comer uma galera. Pensei na hora, vou comer o pessoal. Eu falei, Tá certo. vou comer um pessoalzinho lendo esse livro aqui. Eu vou ler esse livro e vou comer alguém. Você achando que pra você comer alguém você tem que beber, não. Lê um livro que você vai comer alguém. Cara, entendeu? Sim. Então, assim, a gente fala brincando, mas eu comecei a entender. Não, mas é verdade. Eu comecei a entender que, cara, eu conseguia ter E você ainda vai recompensas. comer gente muito mais legal do que as pessoas que estão interessadas em só porque você enche a cara, ela tá interessada em você. Ela não vai ser uma pessoa tão legal quanto a pessoa que tá interessada em você por causa do que tem na sua mente. Conhecimento e tal. Eu basicamente comecei a entender que conhecimento me traria uma recompensa social muito fodida. E, aquilo ali, quando entrou aquilo na minha cabeça, eu comecei a estudar pra caralho.
só estudar. Estudar, correr. Bebia, final de semana saía, curtia. Também, mas, cara, passou aquela ideia de eu preciso estar aqui para ter uma função. Feliz. Agora eu consigo aqui também. Pode crer. E aí, quando isso acontece, você meio que consegue diluir um pouco e você não fica naquela fricção, naquele comportamento de fricção. Comecei a estudar. Chegou no final da graduação, falei, cara, eu vou fazer mestrado. Vou para Florianópolis fazer mestrado. Todo mundo riu de mim, todo mundo me falou, não, que vai para Florianópolis, vai lá nos grandão, lá estudar numa federal. Eu estudei numa particular, cara. Monark, eu estudei numa particular do Rio Grande do Sul, no interior, e eu fiquei em 17º suplente no vestibular. O que isso significa? Eu fiquei em 17º depois do último. Caralho! Então tu foi malzão. Pra caralho. Sabe quanto foi minha nota no vestibular? 32. De 100? De 100. Entendi. Isso é bem ruim. É ruim pra caralho, velho. Mas não fique triste. Sabe quanto foi a minha no vestibular? 0, porque eu nunca fiz. Eu nunca tive capacidade. Eu nunca achei que eu poderia entrar numa faculdade. Cara, imagina. 16º suplente. Aí como era uma faculdade particular, muita gente não foi fazer. Porque não conseguiu FIES. Eu fiz FIES, pago até hoje minha faculdade. Eu financiei. E aí eu fui lá e comecei a fazer a porra da faculdade. Achei que não ia virar muita coisa, fui fazendo. Eu estudei, entrei no mestrado, depois aí teve toda essa transformação. Eu comecei a ver o valor do conhecimento. Aí entrei no mestrado, fiz o meu mestrado em 1 ano. Normalmente demora 2, fiz em 1. Entrei no doutorado, fiz o doutorado até 2020 com bolsa. Ou seja, eu ganhava 2.200 que legal. com bolsa do governo para fazer o doutorado. E aí veio a pandemia, aí eu comecei a clinicar na clínica. Até então era dedicação exclusiva pro doutorado. E aí, cara, aí começou a virar a minha vida, né? Aí a primeira pessoa que me chamou para um podcast foi o Petri. Pode crer? O Petri lá onde era o Flow, Deriva, na casa lá, sim. na Deriva. E, cara, quando eu fui no Petri, a minha vida mudou para sempre, cara. Porque viralizou, a galera começou a ouvir, a galera começou a curtir, aí minha clínica, eu comecei a ter muito fluxo de paciente. E aí me chamaram para outros podcasts, e aí eu fui falando sempre esses assuntos que eu falo aqui. E hoje eu tô aí com essa escola de 40 e poucos mil alunos. Isso foi uma sacada de business bem forte, assim. Imagino que, 40 mil alunos numa... É muita coisa, mano. É muita coisa. Fatura 1 milhão por mês. É muita coisa, velho. Pelo amor de Deus. 1 milhão por mês hoje a empresa. Aí, como conhecimento é bom, né? 2 anos atrás eu ganhava 2.200 uma bolsa de doutorado, cara. Cara, e foi rápido, né? Foi tipo... velho. Eu abri em janeiro, cara. Tem 42 mil. Caralho, A gente tá chegando, a gente vai chegar em 100 mil nessa porra. 150 Caralho. mil. Cara, E olha que muito louco. foda. Sabe o que vai acontecer também? Amanhã eu vou no podcast do Cariani e do Muzi. Da hora, que eram os caras que você olhava Acompanhava lá lá atrás. atrás. Hoje são os meus amigos. Que O da hora. Muzi, principalmente, o que eu conheço mais próximo. Foi meu paciente, inclusive. E... mesmo? Foi meu paciente. Olha que Petri também foi. Que Petri virou meu pode paciente crer, depois. pode crer. Que da hora, que da hora. Então, o que eu digo pra... O Monark vai virar. Daqui a pouco já é ele, entendeu? Eu vou ser um paciente difícil, viu? Eu sou mais quebrado que a maioria aí. Se bem que o Petri é quebradinho também. O Petri foi um pequeno desafio. Então, assim, eu gosto de falar isso, cara. Não é... A galera sempre... E assim, tudo isso aconteceu, Monark, e eu tenho as minhas ressalvas sobre o quão foda eu sou. Ainda assim, eu tenho as mesmas ideias que eu tinha lá na graduação. Todo mundo tem medo, cara, Sim, de não ser limitado, legal e tal. Sim.